então retomando aquela nossa playlist de vídeos sobre livros que estão aí na lista da FUVEST e da Unicamp. Cá estou eu novamente para conversarmos sobre mais um livro de José de Alencar. Sim, minha gente, no ano passado a gente falou sobre Tio e esse ano a gente vai precisar conversar sobre Iracema, porque Iracema está na lista da FUVEST, da Unicamp não, se eu não me engano. Depois eu vou conferir isso, vou deixar uma erratinha aqui do lado. Bom, minha gente, o que acontece? Eu tenho duas edições de Iracema. Eu tenho essa daqui da Panda Books e essa daqui da Atelier, né, da editora Atelier. E são dois livros bem diferentes. Eu vou indicar esses dois para tipos de leitores diferentes, tá? Esse aqui da Panda Books é um livro todo interativozinho, cheio de ilustrações. Aliás, eu acho que não tem nenhuma página sem ilustração. No ano passado a gente leu um livro dessa coleção também, que não está mais na lista da FUVEST, que é um dos meus livros preferidos da vida. Gente, aquele livro é sensacional. Memórias do Sargento de Milícias. Então esse ano eles lançaram Iracema, nessa edição muito bacana também, que vai chamar a atenção de quem precisa realmente dessas imagens, né, os alunos que são visuais principalmente. E também você aí que tem aquela certa preguicinha de procurar palavras no dicionário, aquela coisa toda. Tá tudo aqui de uma forma bem atrativa, tá? E eles têm também como se fossem links no texto, mostrando aqui uma maneira mais fácil, digamos assim, de se ler o que está sendo escrito ali, porque você aí que precisou ler esse livro na escola, ou qualquer livro de José de Alencar, principalmente da fase indianista, você deve se lembrar de que os textos dele são bem complicadinhos. A gente está falando de literatura feita no século XIX, então o registro, né, o vocabulário que era usado naquela época. E para complicar um pouco mais a nossa vida, o que o José de Alencar vai fazer neste livro aqui é incrementar o texto com vocabulário indígena. Só que veja bem, mesmo naquela época, na primeira edição do livro, já existiam 128 notas de rodapé escritas pelo próprio José de Alencar para facilitar a vida do leitor. Então o texto já era cascudo naquela época. Aí você aí deve estar me perguntando, mas por que diabos a gente precisa ler este livro hoje em dia? Por que ele está sendo cobrado pelo vestibular? Porque ele tem a sua importância. Aliás, a primeira coisa que a gente notar aqui, eu já vou explicar para vocês como é que funciona essa outra ediçãozinha aqui também, é o seguinte: esse livro tem um subtítulo. Se você der uma olhadinha aí no seu livro, provavelmente vai estar escrito ali Iracema e embaixo Lenda do Ceará. Antes de retomar esse pensamento sobre a Lenda do Ceará, deixa eu apresentar essa ediçãozinha aqui, que é uma edição de bolso, que vai trazer o texto seco, aí não tem nenhuma daquelas firulas, tem uma ou outra ilustração aqui no meio do livro. Mas as notas de rodapé são bem simples aqui embaixo, também super explicativas. Mas o grande diferencial desses livros dessa editora aqui são os textos de apoio, gente. São quase 100 páginas de explicação sobre o texto, escrito por um estudioso da obra do José de Alencar, aqui no caso, né, o Paulo Franchetti. Então é um texto cheio de informações sobre o período histórico, sobre a própria vida do José de Alencar, sobre a criação do texto, sobre como o texto foi recebido naquela época. Esse aqui não é um livro, minha gente, que foi bem recebido naquela época. A grande crítica negativa a respeito desse livro era principalmente sobre o vocabulário do José de Alencar. Então naquela época já se reclamava. Principalmente por essa opção dele de colocar tantos termos indígenas ali no meio da língua, né? As pessoas eram puristas, né? Elas não queriam modificar a língua mãe, né? Que era, não o tupi-guarani, o português de Portugal. Então eles consideravam heresias, né, os neologismos ou a introdução dos termos indígenas aí na nossa língua, mas enfim. Então isso é só para você ter uma ideia que o pobre do José de Alencar já era incompreendido em sua própria época, não é mesmo? Então, o que a gente pode fazer hoje em dia? A gente pode olhar para o texto e lembrar que ele é, então, uma homenagem ao Ceará. José de Alencar era cearense e ele quis contar aqui pra gente, então, como surgiu o Ceará. Tanto é que no final deste livro aí, você aí que já leu e você que vai ler, isso não vai ser spoiler, gente, calma. No finalzinho do livro a gente vai ficar sabendo que vai nascer o primeiro cearense. Mas então tá, vamos conversar um pouquinho sobre o plot do livro. E agora é aquele momento, minha gente, que eu preciso explicar pra você aí que não me conhece, que caiu de paraquedas aqui no meu canal, que estava procurando conteúdo sobre Iracema. Enfim, não importa como você veio parar nesse vídeo, eu preciso avisá-lo de que isso aqui não se trata de uma videoaula. O intuito desses vídeos é simplesmente a gente conversar sobre esses livros da lista da FUVEST e da Unicamp, tanto com você aí que já leu esse livro, como, caso você não tenha lido, não se preocupe, eu não vou contar o fim da história, e isso é outro detalhe importante também, minha gente. Eu não vou fazer o resumo do livro aqui nesses vídeos, não senhor. Então você aí que está procurando resumo do livro, tchau. Desculpa, pode passar para o próximo vídeo da sua listinha. O que eu gostaria é que você, a partir desse vídeo, ficasse com vontade de ler o livro, ou caso você já tenha lido o livro, que a gente possa esclarecer alguns pontos aí da história,
De repente a gente consegue até tirar algumas dúvidas aí nos comentários, enfim, vamos lá. Iracema vai contar pra gente então a história de amor mal sucedido entre Iracema, essa jovem índia tabajara, e Martim, um colonizador, né, um militar. Quando a gente começa a ler esse livro, o primeiro capítulo já vai meio que mostrar pra gente o final da história. A gente vai encontrar então esses 3 personagens numa jangada ou num barquinho, agora eu já não me lembro. Quem é que está nesse barquinho? O Martim, um bebê e um cachorro. E a gente ouve uma ave distante chamando o nome da Iracema. Então logo no início da história você meio que já vai ficar sabendo o que terá acontecido com a Iracema. Mas vamos lá então, a partir do segundo capítulo a gente começa então a conhecer a história da Iracema. Um belo dia ela estava lá, tomando o banhozinho dela de boas. Aí ela ouve um barulho de alguém se aproximando. Quando ela vira já com a flecha apontada, é o Martim. Ela tira essa flecha então, pega de raspão no rosto. E aí ela percebe, enquanto ela tá ali observando o ferido, que ele na verdade não tinha intenção nenhuma de fazer mal a ela. Aí ela quebra a flecha, dá metade para ele. E isso é meio que um símbolo indígena de paz, de confiança. E aí ela resolve levar esse português pro pajé da tribo dela, que nada mais era que o pai dela também. Agora, sobre a índia Iracema, é importante a gente lembrar que ela é uma moça toda linda, formosa, a virgem dos lábios de mel, consagrada a Tupã, e ela carrega também o segredo da Jurema. O que seria a Jurema? Jurema é uma plantinha X ali, cujo vinho dessa planta, que só Iracema sabe fazer, aliás, só ela sabe e só ela pode fazer, tem um efeito meio alucinógeno. E quem precisa desse vinho é tanto o pajé quanto os guerreiros ali da tribo dela também. Então, antes de uma grande batalha, eles tomam esse vinhozinho, enfim, Iracema é importante pra caramba ali na comunidade dela, digamos assim. Agora, o Martim, quando ele chega ali na taba, né, do Araquém, que é o pajé, o pai da Iracema, o pajé o reconhece como trazido por Tupã também, então ele é super bem tratado, aquela coisa toda. Só que olha só, o Martim, ele é um português associado com uma outra tribo, que é uma tribo rival dos Tabajaras, que são os Pitiguaras. Naquele momento em que ele encontra Iracema lá tomando banho, ele estava na verdade perdido, né? Ele se perdeu dos Pitiguaras. Mas aparentemente nada disso é problema. O problema realmente vai começar a acontecer quando Irapuã, que é um índio também da mesma tribo da Iracema, que é apaixonado por ela, percebe o interesse amoroso entre os dois. Fica com ciúme, jura matar o cara, aquela coisa toda. Ele acha que se ele beber o sangue do Martim, a Iracema vai ter interesse por ele, porque afinal de contas ele tá ali com, né, o sangue do outro no corpo dele. E eu achei essa parte bizarra. Mas tá, fica aí esse climão e essas duas tribos vira e mexe entram em conflito armado mesmo. Então vocês estão percebendo uma coisa aí meio Romeu e Julieta nessa história, né? Esse amor que não poderia existir. Ah, e pra piorar um pouquinho mais a história, Martim tem uma noiva portuguesa esperando por ele lá em Portugal. Quando Iracema desconfia e vai dizer isso pra ele, ele diz qualquer coisa do tipo, ah, mas ela não tem a mesma formosura que a Iracema. E ela aceita isso numa boa. Vocês vão ver só, inclusive meninas, vocês quando estiverem lendo aqui o livro, vocês vão perceber o quão cafajeste Martim é com a Iracema. Tem momentos ali em que ele para, vai pro alto de uma montanhazinha, fica lá pensando na noiva portuguesa dele. Coitada da Iracema lá, sofrendo pelo amor do Martim, Martim ali dividido entre esses dois amores, ela acha que a qualquer momento Martim vai abandoná-la. Então você tem esse amor proibido, tanto porque ele já é comprometido e ela é comprometida com o Tupã e com a Jurema, e tem aí também meio que uma maldição, entre aspas, porque quem tirar a virgindade da Iracema vai morrer. Aí veja só o que Iracema faz, ela dá o vinho da Jurema, ele toma esse vinho e aí na viagem dele ele meio que sonha que ele está beijando Iracema. Daí tudo bem, eles trocam mesmo alguns beijinhos, mas chega um momento meio crítico da história e você vai precisar ler para saber o que está acontecendo, e que Iracema vai lá, dá de novo o vinho da Jurema pro Martim, e aí ele vai sonhar que passou a noite com a Iracema, se é que vocês me entendem. Só que 1 ou 2 capítulos depois disso, Iracema está grávida. E aí, o que aconteceu? Você vai precisar ler o livro para saber se eles realmente passaram a noite juntos ou se foi só o efeito da Jurema. E aí, minha gente, o livro vai caminhar para um drama muito, mas muito triste mesmo. O final desse livro aqui é um dos finais mais tristes que eu já li na vida. E olha que eu já li muito livro triste. Iracema não foi um livro que eu precisei ler para o vestibular na minha época e nem na escola. Então, acho que eu já cheguei a comentar com vocês que eu precisei ler O Tronco do Ipê, do José de Alencar. E esse foi o livro que me fez ficar com muita bronca dele. No ano passado eu li O Tio e eu gostei bastante do livro. Esse ano eu li o Iracema aqui com vocês.
E eu preciso confessar a vocês, viu, que cada vez que eu leio um livro dele, eu passo a gostar mais do autor. Então acho que é assim, veja só você. Tudo depende de como você encara a leitura. Se você começar a ler esse livro, olha só, vou ler aqui o comecinho do primeiro capítulo para vocês vão ver só. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombreadas de coqueiros. Se você ler isso aqui mecanicamente, você vai chegar aqui e vai falar assim, tá, não entendi nada. Vai voltar, vai ler de novo, vai voltar, vai ler de novo e vai odiar José de Alencar. Então talvez algumas informações a respeito do livro possam te ajudar, como por exemplo o detalhe de que José de Alencar primeiro escreveu essa história como um poema épico. Só que durante a produção desse poema ele foi percebendo que aquilo não estava dando muito certo e ele já temia as críticas. Tanto é que assim, a introdução desse livro você não deve pular, porque vai trazer uma carta escrita pelo José de Alencar mesmo para um fã, né? Uma pessoa para quem ele está enviando o livro, e essa carta está indo junto, em que ele vai explicar tudo isso, né? Ele vai explicar por que ele optou por usar esse vocabulário, por que ele optou por criar essa fábula. E aí tem uma coisa também que é pra você pensar, e olha só, você gosta tanto aí de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, e esses meus exemplos são todos de fantasia, mas enfim, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Por que não ler com boa vontade uma lenda brasileira? Então é claro que a personagem da Iracema vai ser super idealizada, o Martim também, e você aí que estudou, né, o período de colonização no Brasil, você sabe que de romântico não tem nada, mas você tem ali um autor cristão contando essa lenda que tem o pezinho no cristianismo também, né? Então olha só, esse aqui é um trechinho do final do livro, olha só. Germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem e o bronze sagrado ressoou nos vales onde rugia o maracá. Então quando ele diz aqui que a palavra do verdadeiro Deus foi germinada e aí, né, você tem ali a criação do Ceará, aquela coisa toda, ele tá meio que dizendo que Tupã é um deus falso, né? Mas ao mesmo tempo em que ele enaltece os portugueses que estão chegando, né, com sua cultura, sua religião, né, enfim, com o Deus verdadeiro, ele também vai mistificar o índio brasileiro. Então estão aí duas coisas para você pensar durante essa leitura. E enquanto lenda brasileira, né, a lenda do Ceará, o autor optou também por mostrar durante toda a narrativa a natureza do nosso país. Então ele vai falar das plantas, ele vai falar dos animais, ele vai fazer comparações o tempo todo com elementos da natureza. Então aí entra a importância de edições como essa aqui, né, que vão o tempo todo te mostrar aqui no cantinho figuras, né, desses animais e dessas plantas que ele está mencionando. Mas acho que é isso então. Então caso você comece a leitura desse livro, comece a achar muito difícil, muito entroncado, não está dando certo, você pode encarar como um desafio. Lembra que essa edição aqui é uma edição bem mais dinâmica, então que vai facilitar bastante a sua leitura, e que essa aqui é uma edição que traz textos de apoio muito ricos também, então dependendo de que tipo de leitor você é, você pode optar por uma dessas edições que eu estou sugerindo. Eu vou deixar os links lá embaixo de onde você pode encontrá-las. E é óbvio, gente, esses livros são muito fáceis de encontrar em qualquer biblioteca. Garanto que na biblioteca da sua escola deve ter vários exemplares. E minha última sugestão para você é tenha paciência. No fim das contas, vai valer muito a pena a leitura do livro, gente. Então é isso. Agora, olha só, eu volto a conversar com vocês sobre mais livros de vestibular. Deixa eu ver aqui no calendário. Olha só, no dia 3 de junho, que é uma sexta-feira também, então eu vou tentar fazer sexta sim, sexta não, vídeos aqui no canal pra gente conversar sobre esses livros que entraram aí pra lista da FUVEST da Unicamp esse ano. No dia 3 de junho, então, eu volto pra gente conversar sobre o Mayombe. Eu não sei onde eu coloquei o meu livro, mas a capinha vai aparecer aqui do lado, que é um livro do Pepe Tela. Então, no nosso próximo encontro sobre a lista de vestibular, a gente vai conversar sobre literatura africana. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra vocês. Até mais!